Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Igual o Cabrito Montes, eu tô falando aqui. Eu sou o Leure e aqui Salve, comigo galerinha. a gente tem o Vini. Muito prazer, meu nome é Vinícius. Pelos que vocês podem ver, né? Ele joga de Tivit. E a gente vai tentar falar um pouquinho mais ou menos como tá o método online. A gente tá em janeiro de 2025 e a gente vai falar mais ou menos do que como tá o método atualmente. No caso, a gente vai pegar o que estava no final de 24, né? Porque a gente já está em 2025 e 25 e não teve nenhum torneio online. Isso. Só É, ressaltando aqui que a gente vai falar principalmente dos torneios DK, que é a base de dados que a gente tem atualmente para estar consultando. é, Se tiver rolando outros torneios online e vocês que estão assistindo quiser reportar para a gente também, vamos estar fazendo isso com uma certa frequência, então seria legal ter mais dados de outros lugares. exatamente. Porque assim, os metas online, eles são totalmente diferentes de meta de loja, que isso que a gente chama de meta presencial. Então, Isso. aqui pra gente, a gente se baseia muito no meta online porque é onde a gente tem mais propriedade para falar, porque basicamente eu acredito que quase todos os torneios online de 500 eu ou o Vini jogamos, pelo menos o DK, né? E é o Commander Sim. 500, Commander 500 anual, tipo, todos a gente jogou. Então é onde a gente tem mais propriedade para falar e é onde a gente está inserido no meio. Toda semana a gente está jogando uma partidazinha de 500, alguma coisa assim. Ah, e claro, a gente tá falando de Commander 500, a gente não tá falando de CDH, a gente não tá falando de casual. E, tipo, se você não gosta do 500, tenta dar uma chancezinha pro 500, tenta dar uma chance pro competitivo. Assim, a gente não tem a barreira do budget aqui, ao contrário, a gente tem a barreira do budget Isso, tem aqui, a barreira. então você não precisa gastar horrores para ter um deck competitivo. E tem decks que são baratos e também que conseguem jogar o formato, né? Mas hoje a gente vai focar mais de como tá o meta. O Vini quiser começar aí, falando do Issan. E só fazer um adendo, né, que os torneios DK, que é o que a gente vai estar comentando um pouco, ele é proxy friendly. Então, você não precisa gastar um caminhão de dinheiro no seu deck, né, que seria teoricamente R$ 500. Você pode só ir ali na sua impressora, pegar uma qualidade mais decente, pode vir jogar com a gente. Tem problema isso. Exatamente. Mas tenham senso, Então, pessoal. Tipo, façam uma proxinha exatamente. legal, cortem bonitinho, deixem bonitinho no shield. Tenta colocar atrás de um terreno básico também, pra não ter perigo. Então, é isso. Vamos lá? Na dúvida, entra no grupo, É, conversa com a gente, todo mundo pode ajudar. É isso, então exatamente. vamos E se o começar. Vini estiver sendo tóxico, é só ignorar. Ele é assim mesmo, viu? Eu não quero ser tóxico, mas se acontecer. É. Ah, Vamos começar primeiro falando do Issan, que é o que a gente consegue ver que são com dois títulos aqui. Esses dois títulos eles foram, acho que, das primeiras edições, que é de um único player, que é do Daniel. Daniel. Ele é um ótimo player de Sun, tipo, provavelmente um dos melhores que tem jogado atualmente. Tem poucos players de Sun jogando. E a gente consegue ver que, tipo assim, ele teve dois títulos e são dois títulos bem consistentes, que a gente consegue ver na porcentagem de win rate dele, por mais que não seja tão interessante olhar só o win rate, né? Porque vai estar misturado outras pessoas que jogaram junto. A gente consegue ver que o deck em si tem ali seus 32% de win rate. Já é acima do esperado, com algumas aspas, que num jogo de quatro pessoas seria na média ali de 25% ao win rate normal de um deck. Então, assim, a Exatamente. gente consegue ver que é um deck bem consistente, mas tem que pensar que tem o fator player, que por mais que tenha muitos jogos, que ainda foi um único player que fez esses dois títulos. Esse deck é um deck que, quanto melhor o jogador, mais ele vai te dar chance de ganhar. É Exatamente. um deck que ele consegue ser rápido, ele consegue ser lento, ele consegue responder bem à mesa, ele consegue trazer o que ele quer no momento que ele quer. Então, assim, pelo menos vendo o Daniel jogar, eu já joguei algumas matches contra ele. Ele é aquele jogador que ele vai pra win. Ele vai tentar Sim, win, ele vai jogar o jogo dele, ele não vai esperar ninguém responder, ele não vai esperar nada. Se a casa tiver que responder, ele responde. Mas é um jogador que joga pra ganhar, ele não joga pra perder com esse deck. Ele não é aquele jogador que já entra no jogo pensando em parar. Não, ele entra no jogo pensando que ele vai tentar ganhar o jogo. Que é algo que exatamente. acontece muito atualmente no 500. Tem muita gente que já entra pensando em como parar os outros jogadores. Eu acho que
você tem que jogar o seu jogo, você tem que jogar pra ganhar. Mas claro, você tem que saber fazer o meio termo. Você tem que saber Sim, tentar jogar pra ganhar e também tem que saber jogar pra não perder. A gente tem que sim. balancear bastante o que acontece. Acho que depende um pouco da postura do deck. O Sun, ele tem essa opção de ser mais proativo, de sempre estar tentando ir pra play, porque ele sempre consegue tentar instant speed. E isso dá, tipo, muita força pro deck, pra ele conseguir achar a janela correta de tentar fazer a jogada. E a coisa mais fácil Diferente do de mundo é você outros fazer. decks, né? É, exatamente. A coisa mais fácil do mundo é você fazer um Insana 2 e na 3 você já começar a quebrar o jogo, né? Exato. O verso 2 ele talvez é o mais forte do formato, com o Collector Ulf desligando, sei lá, uns 40, 50% dos decks que existem. Provavelmente. São poucos os Provavelmente. decks que não jogam com artefatos no 500. Eu acho que Exato. Sun são um dos poucos que usam poucos artefatos. Sim. Até Acho que os Kinans, né? Até os Kinans os também, né? stacks no geral são os que menos usam. O restante tudo vai usar para fazer ou fixing de mana ou para aceleração de mana. Geralmente no CDH aberto, o Kinan usa poucas criaturas, né? No 500 a gente acaba usando bem mais, então ele sofre um pouco menos Hum, com Issan. um pouco menos. Exato. Vamos falar do Ah, segundo deck aqui, não vamos enrolar muito aqui. É esse Nadu aí, né? Complicado. complicado Carta aqui, meio acima da média. meio Mas acima eu da acho que média. dentro do competitivo ela é uma carta que eu particularmente considero justo, por mais que fosse difícil de jogar contra. O título foi merecido, a pessoa que jogou, se eu não me engano, foi o Tezer, que ele jogou muito bem. E é engraçado que assim, foram 11 torneios com 44 jogos ao todo, então eu suponho que foi ele na média de 4 players, 3 players que jogaram esses 11 torneios, que são na média de 4 a 6 jogos que dá por torneio. Muita gente jogou de Nadu, muita gente. Muita gente jogou de Nadu, mas teve só um resultado de título. Mas Mas também mesmo que foram o quê? tenha Foram só três um meses, né? título, Foram 3 meses, né? foram 3 meses. 3 meses, é uma janela muito Muito pequena. pequeno, foi. Mas mesmo que teve só um título, a gente tem que olhar ali o top 4 e teve 25% de participação. É Então, é muita coisa. É muita. tipo, vamos supor assim que cada torneio entraram 4 Nadus. Todos eles, um Nadu estava no top 4. Um estava no top 4. Isso é muito relevante, gente. Muito É relevante muito mesmo. relevante. É muito relevante. Eu acho, tipo assim, eu queria que o Nadu tivesse aberto para o competitivo. Porque eu acho assim que o nosso competitivo ele tá muito voltado a Kinan, tá muito voltado a Tivit, tá muito voltado a decks que já estão lá há muito tempo. Então eu achava que seria mais um deck pra estar na pool de decks muito fortes. Eu queria muito que o Nadu tivesse. Eu sei que muita gente tem aquele negócio, mas jogar contra o Nadu é chato. Gente, jogar contra Kark e Sakashima é chato. Jogar contra qualquer Storm é chato. E eu vi o deck como um deck Storm. Sim. E tipo assim, Eu acho que o problema do Nadu que eu vi primeiro é que você era muito dependente do azul para desligar o deck. Porque um counter bem dado no Nadu, você desliga o deck. Porque o deck sim. só vai rodar se o Nadu tiver na mesa. E era o que acontecia muito. Eu jogava contra o Nadu dava um counter. Eu segurava na 1, na 2 para dar um counter. Claro, isso não era a melhor maneira de jogar, não era a melhor maneira de jogar, mas foi a Não, maneira que eu achei de jogar contra o deck. Foi segurar sim. o Nadu. Porque eu vi o deck como um fast combo. Não, se eu não parar o fast combo aqui, eu vou perder. Mas Essa era a minha visão sobre o Nadu. tipo, não dá pra falar que ele não é um fast combo, porque na 3-4 se ele tem Nadu e um bicho e formas de fazer os triggers, por mais que ele já não vai ganhar a quantidade de valor que ele vai fazer, possibilitando 4 draws ou 4 lands, é muita coisa. É um deck que, por mais que na época não parecia tão saudável, tanto que tomou o ban, talvez seria interessante a gente ter no formato. Talvez. Eu Para queria tentar muito. balancear, os decks que são mais lentos estão aparecendo muito, por mais que a gente vai ver ali para baixo que não estão tão bem das pernas assim. E é isso. E é isso. Vamos falar do Kinan agora. Kinan O é o Kina foi queridinho da galera, nosso. né? É o queridinho da galera. Foi o que. Assim, quase o queridinho da galera. A gente vai ver mais pra baixo que tem alguém que é mais queridinho que ele nesse momento. Mas é um deck bem popular, que a galera gosta de jogar com ele.
e até então não estava fazendo resultado. O primeiro título dele foi agora no final, em dezembro, se eu não me engano, que ainda foi um player novato, né? Foi, se eu não me engano, a primeira aparição do player nos eventos e ele já chegou ganhando o Já título. chegou Parabéns jogando bem. para o Hudson, jogou muito bem. Jogou muito bem. E não é fácil você já entrar no formato já aparecendo assim, né? É bem. Exatamente, exatamente. E assim, tem algumas informações relevantes sobre os decks de Kina que, por mais que eles tenham muitas aparições, eles continuam aparecendo eventualmente nos top 4. Temos também ali seus 25%, que continua sendo um número bem relevante, bem E são expressivo. 50 jogos, né? E já tem ali 50 jogos, né? Tipo, tem uma quantidade bem alta de entradas nos eventos para dar essa quantidade de jogos. Sempre vai ter E um ele Kina. mostra. Sempre vai ter um. Basicamente, sempre vai ter um Kina. Não se preocupe, alguém joga de Kina. E ali ele mostra também uns 33% de win rate, que é tipo, é um win rate bem ok para um deck que a gente sabe que é muito forte. Só que o problema do Kina e de vários outros decks atualmente é que ele é um deck linear o suficiente para que todo mundo saiba o que usar E quando para te usar. parar. E quando usar. Exatamente. E aí isso acaba exigindo demais da pessoa que está jogando de Kina. Não é que eu tô falando que você precisa ser um gênio. Não, não, não. Você só precisa entender que a sua estratégia ela é linear o suficiente para a galera que está jogando contra saber o que tem que fazer e quando tem que fazer. Então você tem que pensar um pouquinho a mais para estar preparado para as interações. Mas continua sendo um deck muito forte. Muito forte mesmo. Eu gosto de separar o Magic em três tempos. Eu gosto de separar early game, mid game e late game. E eu vejo assim que o Kinan ele tem uma consistência nos três tempos de jogo muito alta. Sim. Muito alta. Quanto mais o jogo passa, mais o Kinan vai ser forte. Eu acho assim que o mid game dele é ok, comparado a alguns decks, então, tipo o Tivit. O Tivit tem um mid game um pouquinho mais forte do que o Kinan, porque ele tem uma concentração de controle muito forte. Ele consegue comprar carta, ele consegue rampar. Já o Kinan não, ele fica um pouco dependente das cartas que você tem na mão para você comprar. Mas assim, o Kinan, o early game do Kinan é um dos early games mais fortes do 500. Na minha Sim. opinião, é um dos early games mais fortes do 500. Tipo, um Kinan estourando de Kinan na 2, já com pedra, com Dork. Cara, o cara fica muito na frente. E é nesse ponto aí que a mesa começa a se preocupar. Deveria começar a se preocupar, né? Quando o Kinan tem um early game muito estourado. Tipo, começou um early game com Draw, então você já tem que se preocupar um pouquinho com o Kinan. Rampou, deu Draw, então se preocupa com o Kinan. Você deixa um pouquinho os outros decks de lado, mesmo que tenha um Tivit, que tenha mais. Porque eu acho assim, o early game com o Draw do Kinan, um dos mais fortes do jogo. E provavelmente, quando ele começa assim, ele vai ganhar o jogo. Sim. E talvez seja uma opinião impopular, eu acho que a galera às vezes gasta a interação no lugar errado. Exatamente. Porque se o Kina já tá muito estourado, tipo, se ele já tem muito Dork, muita pedra, matar o Kina não é o melhor com algumas aspas. Porque, sei lá, o Kina abriu de mana Dork e fez mana Kina pedra na 2. Ele vai desvirar no turno 3, supondo que ele faça o drop land, com 7 manas. Porra, matar o Kina ali é irrelevante. Tipo, ele vai continuar fazendo Kina novamente e vai continuar tendo muita vantagem para jogar o jogo. É preferível que você tente guardar a sua interação para a peça dele, que vai ser mais importante, tipo, uma peça de card advantage, um tutor, alguma coisa assim, do que só gastar uma removal de graça no próprio Kina, que ele já tá num ponto onde ele vai gerar muito valor e vai conseguir fazer vários outros casts de Kina. É melhor Talvez você você não tirar concorde, não plays precisa de draw, né? concordar, mas é isso. É melhor você tirar Exatamente. plays de draw, plays de tutor do que você remover o Kina. É melhor você Exa- segura e para os draws e para os tutores dele, porque dali ele já tá sem jeito. Ali você só Exato. resolve numa global e olhe lá. Exatamente. Em terceiro lugar temos um Palco e Rodinhas, mais conhecido como Taca Pack Raldando. rodinhas. Cara, é um deck bem estranho, que tem uma porcentagem muito alta. E é um deck que eu não vou mentir, eu não sei jogar muito bem contra. É um deck que te tira recurso, ele tem uma pseudo draw na zona de comando. Eu acho um deck extremamente forte pro 500. E sempre aquele planozinho agro, que é o plano A, mas é plano B ao mesmo tempo, é plano B, mas é plano A. Eu acho muito forte, muito forte. Acho que no 500, principalmente, que é um meta
que tem bastante carta. Que alguns decks não têm criaturas, né? Então, tipo, muitos Tivits não vão ter criatura, alguns outros decks vão jogar, tipo, mais control, não vai ter tanta criatura. Ele vai sempre estar acertando ali o cachorro com 4 marcadores já na primeira porrada. Tomar 7 de dano já no primeiro turno que ele entra é preocupante. É muito preocupante. Tipo, já dá range pra você morrer na volta se o cara tiver um double strike ou alguma coisa da vida. E, assim, esse resultado dele tem uma porcentagem de win rate muito alta, não tem como negar. 52% é um negócio muito absurdo. Mas foram poucos Mas jogos a também, né? amostragem ainda tá baixa. Foram 2 torneios só, 2 players diferentes, que jogaram muito bem. Conseguiram. Um dos players foi pra final e o outro player não foi pra final. É, acontece. Mas a gente consegue ver que, tipo assim, dentro dos jogos jogados, ainda teve uma determinada consistência, mesmo tendo essa diferença dos players. O meu problema desse deck ele é dependente dos comandantes para estar se mantendo comprando cartas. É. Então, se você consegue interagir ou com o cachorro ou com o velho da cerveja, esse deck fica muito vendido no que ele pode fazer. Porque, por mais que tenha algumas cantrips, alguns card advantage, o deck se apoia principalmente nos comandantes como uma peça, uma engine principal ali para estar sempre tirando o recurso dos oponentes e gerando mais e mais recursos. E, Então vamos supor cara, que o cara o recurso dói. O recurso que ele tira dói. dói, Dói dói demais. muito. Por mais que, por exemplo, ele não consiga usar a carta que ele tirou, sei lá, vamos supor que você está jogando de taça. Ele dá um ataque no turno que entrou e por qualquer motivo que seja te matasse ali no seu topo. Nossa, Assim, dá bate o desespero, desespero, porque dá o seu desespero. plano de jogo acaba, tá ligado? Você precisa ir atrás de outra coisa a partir de agora. Mas é isso. Mas é um deck temudo, que é um pouco estranho para jogar de controle, mas tem algumas techs bem legais por estar no Temur, tem tipo algumas linhas bem legais. E eu acho que assim, é um deck forte, mas é um deck que é pouco jogado. É. E não é um deck fácil de jogar, porque é um deck 100% controle. Eu Então acho que assim, se quando a você gente vai for falar do começar, né? presencial, ele vai ser um pouco mais forte. Provavelmente, Um provavelmente. pouco mais, ele vai ser mais, ele vai aparecer bem mais no presencial, porque as pessoas veem, o palco dele vai roubar cartas, eu não quero ficar fazendo isso É, no online, é muito tem essa chato e tudo. dificuldade do Tem essa online grande também, dificuldade. exatamente. Mas tem aquele pessoalzinho que tem aquelas cartinhas lá que você consegue escrever, aquilo ali agiliza demais, 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 demais. Fica até aí, né? Quiser patrocinar o canal, né? É, Tamo aí. arroba pilha card games, vem É, patrocinar nós. exatamente. É, Ali é muito boa. Eu tenho muita vontade de comprar, só que toda vida eu prefiro comprar a cartinha do que comprar ele, mas eu vejo que eu vou ter que comprar qualquer dia. precisa. Eu peguei o meu recentemente, pô, Aham. tô adorando usar. Ah, e outra coisa, Mas, é um deck extremamente aham. barato, viu? Sim, É um deck eu acho que extremamente barato. tirando as peças mais caras de tutor, que não são super ultra mega relevantes, dá pra jogar sem, por exemplo, é um deck que você vai ficar na média de uns 250, R$ 300. É bem tranquilo de montar ele como um primeiro deck. É difícil de pilotar, mas é bem barato de É montar. bem barato. Se você estiver entrando no 500, eu acho um ótimo deck, na real, viu? Porque o plano dele é um plano muito simples, muito linear, muito conciso. Você consegue jogar bem naquele ali. Sim, É, em quarto, a gente tem um Tevesh e Crown. em quinto, no Em caso. quinto, né, na Mas, real. é. Então, você vê Crawl que é meio é, ódio de ter assistido esse jogo, mas acontece. O deck é forte, ele é um deck mid-range padrãozão do Grixis, que eu suponho que seja a melhor combinação de good stuff do formato. Tribal global. É um tribalzinho de global, ele tem acesso a muitos globais do preto, tem acesso a muitos globais bons do vermelho. As globais são relativamente baratas, a maioria delas, que você consegue usar, e elas têm um range que mata as coisas dos oponentes Exatamente. sem matar as Os suas, o maiores que é bem exemplos importante. delas são Massacre e aquela que você dá 3 de dano em tudo, Instant Speed. Massacre você Sim, faz a zero geralmente. Você sempre acha que não, mas um menos dois na mesa é muito relevante. é E muito tem relevante. aquela que você pode ou dar dano em tudo ou você pode trocar a mão, que eu acho uma carta excelente também pro deck. Into the Fire, muito É, bom também. muito boa, muito boa, muito boa.
E ele é um deck que vem naquela estratégia de grind game muito forte, com duas peças de card advantage. Então, tipo assim, você pode se propor a jogar muito agressivo e tentar vomitar a sua mão o mais rápido possível, fazer as suas peças de CA da zona de comando e começar a repor a mão. Ou você pode jogar um jogo mais retroativo, jogar mais controle, tentar ir segurando para chegar no seu ponto de spike, porque também as suas cartas vão da zona de comando vão te propor isso. Você sempre vai estar gerando recurso todo turno, mesmo as trocas 1 para 1 não vão ser tão ruins, porque enquanto o cara pode não estar comprando cartas, você sempre vai estar comprando cartas. Exatamente. É um deck que tem pouca amostragem, tem 33% de win rate. Na Exato. época teve um Brenner ganhando o torneio. Brenner ganhando com uma lista de reanimate. Reanimate, eu não esperava. Eu acho a lista extremamente esquisita. Eu até falei pra ele na época, não, essa lista tá muito esquisita, mas funcionou, né? Tá aí. 4 horas de jogo, 65 misplay, mas ganhou, pô. O Ganhou. importante é que ganhou. O importante é os 3 pontos Exatamente. pra levar pra casa no final, né? Exato. Assim, é um deck muito bom, as cores proporcionam muita coisa, e como ele é um deck meio genérico, você montar ele vai te dar uma pool Grixis muito boa que você vai poder carregar, tipo, para qualquer outro deck Grixis que você for montar. É uma pool que você faz qualquer time taça consult e você consegue fazer boa parte dos decks que são Rakdos. Exatamente. Você vai ter basicamente os melhores tutores, as melhores remoções. É genericamente bom, é um deck extremamente genérico esse aí. Mas se você quer ganhar Exato. torneios, eu acho que é um É dos muito melhores decks para você interessante. jogar no 500, viu? Sim, É um deck pouco explorado, muito forte e que ganha partida. exato. Em quinto lugar, temos, né? Sexto. Sexto lugar. Em sexto lugar, temos Difícil hoje. um Tivito. Quase ninguém gosta de jogar Tivito. Não, ninguém joga com isso, a gente Ninguém nem joga tem com ali. esse. A gente fizer uma média rápida, ele tem o quê? 5 a 6 players por torneio de Tivit. É bizarro, tem 26 entradas. É um negócio que não faz o menor sentido. Não, não faz. Ele é um deck extremamente forte. É extremamente difícil de jogar contra, porque ele joga. Ele não joga bem o early game, mas o mid game e o late game dele é muito forte. Geralmente o jogo do 500 se concentra muito ali no mid game, ali turno 4, quando todo mundo ou tá tentando ganhar ou tá tentando parar alguém, o Tivit geralmente se sobressair muito aí. Porque você já consegue ter ele na mesa, ele já consegue te gerar muito recurso, já te consegue colocar muito na frente, e é um ar de 4. Tipo, as remoções de uma mana, 2 manas, não vão pegar nele. Não vão, você não vai conseguir. A única coisa que resolve é global, e geralmente global tá na curva 4, curva 5. Agora a gente tem Toxic Deluxe, que tá entrando no 500. Eu acho uma ótima carta para vocês terem na pool também. Porque é uma carta que consegue resolver muita coisa por 3 manas. E é geralmente na 4 o Commander 500 tá definindo o jogo. Então assim, você ter na 3 uma resposta muito forte igual a Toxic Deluxe é uma coisa muito forte. Mas o Vini consegue falar muito melhor dele do que eu, porque querendo ou não, esse títulozinho aqui é dele, né? É exatamente. Assim, a minha opinião sobre o Tivit vem mudando ao longo do tempo. E por mais que eu acho que o deck é forte, porque o deck é realmente muito forte, tá exigindo muito mais do piloto. Porque ele é um deck, da mesma forma como a gente comentou do Kina, ele é um deck extremamente linear. O plano de jogo é, você vai sobreviver a esse early mid game que de todas as dos decks que você vai enfrentar vão ser superiores aos seus. Você vai precisar ter ali seus ramps, as suas globais, as suas interações para você garantir que você não vai perder esse jogo antes de chegar no seu spike, que é ali na curva 6. E aí, a partir da curva 6, você conseguindo fazer o comandante, o deck meio que vai funcionar sozinho. Porque o comandante faz até o café se você pedir para ele fazer. Exatamente. E por causa disso, o deck ele acaba sendo muito focado. E eu não falo que isso é errado. Não, não me entendo errado, isso não é um choro. O deck ele acaba sendo muito focado porque se o deck chegou na curva 6 e ele tem pelo menos duas Mana Rocks em campo, existe a possibilidade do deck ganhar. O ETB do Tivit já repondo 2 manas, que é o suficiente para ele castar o Time Sieve, é perigoso o suficiente para todo mundo ter que respeitar a curva 6 do deck. E já você já Não vai ter o pode setup, né, pra ganhar de time save por conta das exatamente, pedras.
Exatamente, porque não é muito difícil o deck abrir com três terrenos, duas pedras de mana e um tutor, um time sieve na mão. Porque o deck já é construído para fazer isso. Então, tipo assim, a curva, por exemplo, a curva turno 4 que você já vai ter uns dois Mana Rocks e os quatro terrenos, já seria uma curva muito perigosa, porque se todo mundo tiver tapado porque ou tentou ganhar e não conseguiu, ou porque fez setup e ficou tap, existe a possibilidade do cara só fazer um T20 time sieve e o turno não voltar para você. Então, assim, tem que respeitar principalmente a carta Tivit. O deck, por mais que ele seja consistente, tentem respeitar o Tivit. Tipo, ou ter um counter no momento que ele vai ser conjurado, ou ter alguma remoção que, por mais que tenha que pagar o ward, que é mana, assim, absurda de caro, você precisa ter essa forma de não deixar o Tivit gerar valor estando em campo vários turnos seguidos. Às vezes não dá. Aí você tem que tentar contornar o valor que ele vai gerar em cima disso. E por mais que ele ainda tenha ali seus 30% de win rate, a conversão para top 4 já tá tipo um pouquinho abaixo do que seria a média, né? Tem menos de 25% de conversão. Mas aí os Ainda, jogos, né? ainda é muita coisa, ainda é muita coisa, mas ainda assim, já mostra que o deck ele é visado. Tipo, as pessoas não querem deixar do deck ganhar pela consistência que ele tem. E não estão errados. Sendo bem Não sincero, são não estão errados, errados. de forma Não alguma. estão errados. TV tem que ser focado mesmo. E você tem que parar de jogar TV. Ô, louco. Tô brincando. Agora a gente vai pro último deck, né? É, Tina e Ezio. Cara, Teenager é muito legal. é um deck que eu tinha montado Tina Malcolm e várias vezes o Gus disse: tira o Malcolm e coloca um Ezio. Várias vezes. Foi o meu primeiro deck de taça foi Tina e Malcolm, viu? Dizer a você. Eu E. acho legal que o Teenager, ele tem um torneio em 5 jogos e não tem nenhum outro player que jogou de Teenager. Esse é uma única pessoa que, novamente, no seu primeiro evento, foi direto pra final, passou em primeiro lugar no Suíço, foi direto pra final e ganhou a final. E ganhou a final. E jogando bem, viu? Jogando muito bem. Jogando bem. Parabéns pro Média, jogou muito bem. O cara fez o nome dele, viu? Sim. E é um jogador que eu vi pouco no 500, eu acho. Eu acho que eu só vi ele nesse torneio. E pelo que a gente conhece dele, do grupo, ele joga muito no presencial junto com o Daniel, eles são conterrâneos. Só que online, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele apareceu para jogar e posteriormente, depois disso, ele não conseguiu participar dos outros eventos que tiveram. Pois é, Mas cara. é isso. Ih, peraí. E só falando um pouquinho de como o deck se comporta, guys, por que que a gente, porque qual pode ser a diferença que teve, que fez esse deck ganhar em relação à Tina Malcolm, que a gente vai ver um pouquinho pra frente, que tem muita coisa. O Oasis de Odana 2 já meio que desliga as possíveis remoções que vão acontecer na Tina no turno 3. Além de o fato dele ter fly já garante pelo menos um draw. E também tem um Então, arte pra se proteger, né? não ele se protege também. Não é bem o ward, mas é basicamente a mesma coisa. Tipo, é muito difícil você ter esse 3 adicional para matar ou ele ou a Tina. É muito difícil. E aí acaba que o deck vai precisar tomar uma global para ser afetado em relação às suas criaturas. E o deck não precisa de tantas criaturas assim, porque assim, a própria zona de comando já vai fornecer o que ele precisa, que é, supondo que o Ezreal sempre conecte, já é um draw. E se ele tiver qualquer outro bicho que seja imbloqueável, que também tenha fly e consiga conectar em um oponente, já são no mínimo 2 draws por turno, sem ter um board gigantesco. Então, é muito forte o valor que esse deck vai gerar. E eu acho que é por isso ele jogou com uma shell mais controle. E ele conseguiu sempre encontrar da melhor janela possível, se protegendo muito bem. Isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas win rates aqui, os decks com maiores win rates. E aí a gente vai encerrar. Vamos lá. Isso. A gente vai olhar por quantidade de jogos, né? É. Tchan. Ok. Quantidade de jogos. Tivit, A gente, já a gente vê falamos. os queridinhos ali, né? É. Tivit, Kina e Nadu, que é altas aparições, altos win rates também. Temos Trásios e Tevesh. É um deck que eu gosto bastante, que eu joguei bastante com ele. Eu acho que eu cheguei a jogar uns 2 torneios com ele. Mas assim, não consegui fazer bons resultados. Muito da minha má fase como jogador também. Tipo,
Sempre jogando É. cansado, sempre sem pensar muito bem nas plays que eu tô fazendo. E O deck ele se mostra consistente ali nos seus 25% de win rate. Varia também essa questão de jogador, tipo, existem pessoas que vão ganhar mais jogos do que outras. A exatamente. conversão para top 4 tá meio ruim, mas eu acho que é muito mais por uma escolha de meta, que talvez o deck não estava tão bem no meta atual do que a gente está jogando, que a gente está vendo muito Kina, muito Tivit, então tipo, o Tivit desliga o Trazios basicamente com as globais, o Kina é só muito mais rápido que o deck de Trazios, então talvez seja uma escolha que pro meta seja ruim, mas o deck em si é um deck É consistente. um deck muito consistente. Muito. Gente, assim, na minha cabeça, ele é um dos melhores decks de taça que você pode jogar. Olha, eu acho que tá surgindo um novo deck aí pra substituir ele no Sultai, mas provavelmente ele é um dos melhores decks pra Taça Sultai. É. Depois a gente para um diazinho só pra falar desse deck. É, exatamente. O Issan Depois, o que também, né? já comentamos, É. exatamente. Issan já E aí comentamos. aparece o nosso primeiro Stax após o Issan. Ah, Tayang. Taia. Cara, Eu acho que principalmente quem joga é o Caio. é. Eu tô vendo aqui tem uma, duas, três, quatro. Tem cinco das oito entradas são do Caio. E ele joga bem, Ele é viu? um ótimo player, ele Ele joga joga muito muito bem. Ele bem. sabe o que ele tá fazendo com o deck. E é um deck complexo. É É um um deck deck complexo. complexo de saber a hora que você vai fazer as É um coisas. deck muito complexo. E é um deck que ganha jogo, viu? Ganha, É um deck que ele ganha fecha jogo. o jogo muito bem. O problema desse deck é um deck stacks. É, E não entendam errado, não é errado jogar de stacks. Mas às vezes os seus oponentes não sabem jogar contra stacks. E exatamente. aí isso acaba complicando um pouco as coisas. Além de que o Stacks tem muita dificuldade para tipo, conseguir parar todos os decks ao mesmo tempo. Às vezes ele usa uma peça que para um deck e joga outro para frente, o que é um pouco ruim. Existe todo esse manejo que o player tem que ter. E que até então não converteu em um top 4. Mas não é como se o deck estivesse mal das pernas. Mas eu digo que é um deck que tem muita probabilidade de tomar um top 4 aí. E o jogo, tipo assim, Sim, mas é exatamente. mais por conta do Caio. Porque o deck é Eu acho extremamente difícil. É um deck que você exato. tem que jogar bastante para você entender todas as nuances, como você jogar contra o deck, com o deck. E assim, como um jogador de stacks que eu sou, que eu surgi no Commander 500 como jogador de stacks, nem sempre Lau é a melhor escolha, viu gente? Lau nem sempre é a melhor escolha de você fazer numa play. A gente acha, stacks eu vou fazer uma Lau. Lau vai te perder mais jogos do que você vai ganhar. Dependendo da mesa, por exemplo, se você está contra um Tivit, você escolhe equipar uma Hall e não tem uma forma de parar dos artefatos, Você vai dar o jogo pra às ele. vezes o Tivit vai só ganhar o jogo porque ele já quer jogar lento. Exatamente. Exatamente. Mas aí fica para um outro dia a gente conversa sobre isso. E a gente fala um pouquinho mais sobre stacks. Inala, O próximo deck é o Inala, que é um. Tipo assim, tá aparecendo recentemente. Ah, deveria ter um título da Inala aqui, mas como a gente só filtrou pelo DK, ela não tá aparecendo. Foi um deck que jogou na Citadel Hobbycon, se eu não me engano, é o nome do evento, que é um evento presencial de São Paulo. Que, assim, ganhou de uma forma absurda. O cara acho que fez 5-0, 6-0. Foi tipo. foi o bispo, não foi? atu- Foi o O bispo? Bispo atropelou todo mundo no evento. Foi, tipo, muito bom. E foi ganhando popularidade. Já a gente tem outros players que jogam, que é o Piazza, por exemplo. Ele vinha jogando bastante. Joga há bastante tempo Mas e na época da curadoria dele foi uma das pessoas que mais mais colocou, contribuiu mais pro deck, contribuiu pro deck. exatamente. Porque é um jogador assíduo no Inala, ele joga bastante mesmo com o deck. Ele tem muito conhecimento de como o deck funciona. Exato. Mas é um deck complexo É, que a gente consegue ver pelo win rate que tá abaixo do que deveria, não tá conseguindo converter, mas pode mudar. pode mudar. Pode Pode mudar. mudar. Vamos Quanto ver. melhor o player, melhor ele vai sair. Sim. E E a gente vem pro nosso queridinho melhor UB do formato, né? Talion. Eu sou. Eu não posso falar desse deck. Não posso Claro falar. que pode. Posso não. Claro que pode. Aqui, Eu cara. acho que dentre os UBs, provavelmente ele é tipo o melhor UB nesse momento. Exatamente. Porque o fato de ele punir os jogadores por jogar o jogo é muito bom.
muito bom. No Commander que antes a gente geralmente faz o efeito do Talion para 2, Exatamente. porque a maior parte da curva do deck tá ali na curva 2, manda rocks, counters, remoções. Então ele vai comprar muita carta durante um jogo, e E isso as vai criaturas, ajudar viu? ele a chegar a muitas criaturas, Que por não causa é que dois. Que poder e resistência 2 é muito fácil de ter, né? muito fácil, muito fácil. A win rate desse deck é muito alta e é justificável. O É deck é muito justificável. bom. O deck é bom. O deck, ele. Só que ele é um deck que depende do piloto saber gastar dos seus recursos. Exatamente. Muitas vezes eu Ele é perdi difícil de pilotar. partidas por conta de uma interação errada que eu fiz, no momento errado. Exato, Eram interações que eu exatamente. tinha que deixar passar e eu não deixava passar e era estar sendo o pai da mesa e não funciona para esse deck. É um deck Exato, control. Geralmente as pessoas vão querer que você seja o pai da mesa, mas você não precisa ser o pai da mesa. Você tem que exato. jogar o seu jogo porque é um deck grind, você vai grindar o jogo. Você vai comprar muita carta consequentemente. Pelo menos na minha build, eu jogo Talion 99 ou 99 Talion. Porque se eu fizer Talion rápido, o deck vai comprar muita carta. Se eu não fizer, o deck vai comprar muita carta. Porque eu buildei o deck pra ser isso, comprar muita carta Uhum. independente. E assim, o deck tem acesso a muitas globais que não matam o Talion. Isso é muito bom. Porque você consegue interagir num board que já tá ficando complicado sem perder a sua principal mecânica de draw. Então Exatamente. isso é muito legal pro formato, que por mais que a gente tenha muitos decks que não usem criaturas, ele ainda é um formato baseado em criaturas por ter essa limitação de budget. Ó, as principais globais. Aquela que destrói tudo de CMC 3 ou menor. 3 ou menos. Ritual da Fuligem, Isso, massacre, querendo ou não. Massacre. E a Rene E a também. Renis é a melhor global do deck. Nossa, melhor Melhor global. global do deck. Dá pra usar E coisas como o Dilúvio, não é Dilúvio, a Consuming a Tide, eu não Consuming lembro o nome Tide. dela em É português. Consuming Tide, que você deixa o Tylon na mesa e volta todas as outras permanentes. É uma carta assim que vai te gerar muito recurso, porque Muito. E vai te dar vamos, draw, vamos viu? supor que cada oponente tinha, sei lá, um Mana Rock. Ou eles vão te dar 3 draws, ou eles não vão jogar os Mana Rocks mais. Exatamente. É punitivo. É um bom deck, assim, é difícil pilotar porque é um deck que geralmente é hard control. Depende do piloto aprender um pouquinho mais jogar assim, mas se você já sabe jogar de controle, vai fundo, é provavelmente o melhor do B do formato. Exatamente. Me deu um top 5, quase uma semifinal se não tivesse sido roubado. Mas aí são panos para outras mangas aí. É, E eu acho que a gente vai parar aqui na Elivere. ele é velho. Eu acho o deck. Cara, é um dos decks que eu mais gosto do formato. É um dos decks. Todo formato competitivo precisa do seu stacks para dar uma Precisa, regulada. exatamente. E a Elivere, ao meu ver, é provavelmente o stacks mais forte no meta atual. Exatamente. E a gente chama de meta, galera, tipo, esse conjunto de coisas que aparecem com maior frequência. Que, por exemplo, esse daqui, se eu não me engano, é o nono comandante que a gente está citando. E aí, todo torneio a gente espera ver esses comandantes, tirando o Nadu que tá banido. A gente É, espera ver isso daqui. E a Elivere é muito boa porque ela responde todos os outros decks sem precisar adaptar o seu estilo de jogo. O estilo de jogo base dela, como ela já quer se comportar, já é uma estratégia que vai desacelerar esses decks e vai colocar ela mais à frente no jogo do que os outros decks. ela no Então, 500 é por uma nota exemplo, melhorada, é ao uma. meu ver. Eu acho que dá para comparar Dá pra... bastante com a Inota. É uma Por nota que causa você consegue ter draw. que, Você exatamente. consegue E ter o draw. draw não é limitado. Conectou, Conectou tá draw. encantado, compra a carta. Compra carta. Independente se é 3 oponentes só que você conectou, se é 4 bichos no oponente só, pra cada bicho que conectou, dá um down. Isso é muito bom dela. E assim, a Elivere meio que ela faz tudo o que o deck quer. Porque você pode equipar uma mão que tenha, sei lá, 2 bichos que são stacks, que vão ser relevantes pro jogo, e a própria Elivere vai fazer do restante. Porque ela Exatamente. vai aumentar o tamanho dos seus bichos, ela vai te dar card advantage, e que é tudo o que tá faltando no deck. Porque assim, você já vai parar dos seus oponentes. Agora você precisa ganhar o jogo depois de parar. E ela ganha o jogo. E é muito rápido você tomar ali seus 20 de danos. Na, sei lá, terceira porrada que ele vai tá te dando, já tá batendo 20 seco em você.
E talvez já seja o suficiente pra te matar. Exatamente. E é um deck assim que é muito difícil você escolher entre remover a Elivere ou remover o Stax. Às vezes Mover o você tem a stack, Elivere na exatamente. mesa que vai colocar o cara pra frente, mas o cara tem um Stax que tá te parando, aí você tem que dar remoção no Stax. Tipo, é muito difícil você balancear o que é que você tem que responder no deck. Porque se ela tá na mesa, Exato. ela é um problema. Se ela não tá na mesa, ela é um problema, porque vai ter outra peça que vai ser um problema. E assim, é Sim. um deck lento, ela, tipo assim, ela apanha um pouquinho no começo do jogo. Ela demora assim o turno 3, turno 4 pra ela tá engatando, mas depois que ela engata o jogo, é muito difícil de você lidar com o deck. É Muito muito. difícil. E eu achei engraçado que muitas pessoas, eu tô generalizando, mas algumas pessoas falam que esse deck ganha por sorte. Não é. Virou um meme Não dentro é. do grupo que esse deck ganha por sorte. É sorte ela aparecer no top 4. E a gente pegou literalmente os 9 comandantes mais populares do DK. E a Elivere tem a maior conversão de top 4 dentre os 9 primeiros comandantes mais jogados. 33%. E aí falar que esse deck chega na final por sorte é meio difícil. É meio muito difícil. Exatamente. Acho que é isso. Demos uma passada geral pelo que é o meta atual, o que tem ganhado. E os próximos vídeos a gente vai tentar trazer isso mensal. Sempre que acabar um DK, acabar um grande torneio presencial, a gente vai estar trazendo isso aqui, vai estar filtrando. Agora, por data, geralmente a gente pegou o panorama geral de 2024. Isso. E a partir daqui a gente vai tentar fazer mensal, às vezes acaba num mês e meio, que é o tempo assim que a gente consegue pegar dados de vários torneios e trazendo mensalmente o que é que tá rodando, o que é que não tá rodando, o panorama geral. E é isso, gente. Qualquer coisa a gente tem um Discord, a gente criou um Discord aqui pra gente estar se comunicando. E futuramente, quem sabe, a gente vai ter um membro. Se vocês quiserem serem Tá? membros também, vai abrir pra vocês. Mas é isso aí. É, só agradecendo ao Deco. A gente não pode deixar de dar o mérito a ele, porque a gente está usando o Power BI que ele está alimentando nesse momento. E que ele perde Vamos o des- resto dos cabelos que ele tem na cabeça pra fazer, é, provavelmente, porque isso dá trabalho. Provavelmente, porque dá trabalho. A gente vai deixar o link na descrição para caso vocês também queiram dar uma acessada e dar uma pesquisada. Lá tem mais informações do que isso, que só isso que a gente passou. Inclusive, tem todas as listas de todos os decks possíveis. Os nomes dos E jogadores, que é muito o nome importante. dos jogadores, que é muito importante também. E é isso. É isso. Falou, galerinha. Até a próxima. Falou, galerinha. Até a próxima.